Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou um pão e um odre de água e pô-los às costas de Agar. Deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou o menino debaixo de um dos arbustos. E afastando-se, foi sentar-se de fronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. Sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. Indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Amém. Os amados podem se assentar, adorando a Deus que é presente. Glória a Deus. Nós temos um texto aqui que, para compreendermos, a gente tem que voltar um pouquinho na história. E a gente vai ver que o filho que Abraão teve com Sara, Isaac, foi desmamado. E no dia que ele foi desmamado, Abraão deu banquete, festejou. Só que nesse banquete, o filho mais velho que Abraão tinha com uma escrava Agar, que se chamava Ismael, e que era 14 anos mais velho que Isaac, zombava de Isaac. A Bíblia diz que Sara viu aquele negócio e ela se indignou. E ela chegou para Abraão e falou assim: ó, manda embora esse seu filho com a escrava, com essa escrava, porque ele não vai ser herdeiro. O coração de Abraão cortou naquele momento. Quem é que vai mandar um filho embora de cerca de 16, 17 anos? Qual o pai que vai fazer um negócio desse? Só que quando ele foi orar a Deus, Deus falou assim com ele: ó, obedece, Sara, porque é em Isaac que será chamada a sua descendência. Queridos, um negócio que eu acho interessante é que a Bíblia fala que a mulher tem que ser submissa ao marido, não fala? Que ela obedece, até lá na 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 1 em diante, diz que Sara era submissa a Abraão, e até lhe chamava de meu Senhor. Só que aqui eu estou vendo Sara dando uma ordem para Abraão, mandando ele fazer algo, e quando ele vai consultar Deus, Deus ainda manda ele obedecer a ela. Eu perguntei: por que esse negócio está acontecendo de o Senhor está mandando ele obedecer a ela? E Deus trouxe duas respostas no meu coração. A primeira é a seguinte: Sara estava com a razão. E quem é que disse que a mulher não tem que ser ouvida quando ela está com a razão? A segunda resposta que Deus trouxe no meu coração foi a seguinte: Abraão obedeceu Sara para fazer o que não devia ter feito. Sara, desesperada, falou assim com Abraão: olha, eu não te dou filho, eu estou com uma escrava aqui, tenha relações com a minha escrava, o filho que ela te der vai ser meu, e aí Deus vai cumprir a promessa dele nas nossas vidas. Abraão obedeceu ela. Só que a conta chegou. Deus estava tratando com ele. Era como se Deus estivesse dizendo de forma indireta: como você obedeceu Sara para fazer o que não devia fazer, agora você vai ter que obedecer ela de novo para fazer o que você não quer fazer. A conta chega. A Bíblia diz claramente que tudo que o homem semear,
Ele vai colher. E a conta não erra o endereço, ela não erra seu nome, não erra, ela sabe para quem é que tem que chegar e na hora que ela tem que chegar. Por isso a gente tem que vigiar. Abraão não vigiou. Aí quando a gente vem para esse texto aqui, Abraão está cumprindo o que Deus falou, porque Deus tinha mandado ele despedir a escrava com o filho. E Abraão podia ter todo tipo de defeito, irmão, mas Abraão, ele tinha um negócio bom com ele. Quando Deus mandava, por mais que a ordem que Deus desse fosse difícil de cumprir, ele não demorava para fazer o que Deus mandava, não. Ele fazia o que Deus mandava e era depressa. Você viu que o texto diz aqui que ele se levantou, que hora? Ele se levantou de madrugada. Ele tinha no coração dele o seguinte: olha, se Deus mandou fazer, eu vou fazer logo. Eu não vou demorar, não vou ficar empurrando com a barriga. E recebe a mesma coisa no seu espírito, em nome de Jesus. Se Deus te deu uma direção, se Deus te mandou fazer alguma coisa, não empurra com a barriga não. Faz logo o que Deus mandou em nome de Jesus. Porque é ali que está o mapa da mina, ali que está o segredo da vitória. Glória a Deus, aleluia. Você já notou que a gente não tem pressa para fazer o que não é exatamente aquilo que é a nossa vontade? A gente tem pressa para receber a bênção que a gente está querendo, né, mãe? Se falar, que dia que você quer receber a sua bênção, o seu milagre? Salmo 40, você vai falar assim: está amarrado. Chega desse negócio de esperei. Me manda aí os 70, eu quero receber para ontem. Mas se Deus te mandar fazer uma coisa que não é exatamente a sua vontade, aí a gente tem a tendência de empurrar com a barriga, a gente tem a tendência de pedir, de dizer que vai pedir a confirmação de não sei mais quantos vasos, para saber se é Deus que está falando. E Deus está dizendo para você: se foi Ele que falou, corre para fazer, em nome de Jesus. Se está na tua mão fazer o que Deus mandou, não demora, porque a partir disso Ele vai te dar vitória. Quem recebe a prova? Oh, graças a Deus. O texto fala que Ele deu para ela um pão, colocou nas costas dela um odre de água e despediu ela no deserto. E quando eu tento imaginar essa cena, eu penso assim: não é possível, Deus não fez um negócio desse. Que chance que ela teria diante de um deserto? Se a gente olhar a situação dos nossos olhos, a gente vai falar assim: não, Deus não dá uma coisa dessa, Deus não vai fazer uma covardia dessa. Se eu estivesse lá, talvez eu diria assim: não faz isso com a coitada não. Só que tem um porém, irmão. Deus está onde a gente não pensa que Ele está. A vontade dele é soberana. Ninguém determina o que Deus faz, como Ele faz e a hora que Ele faz. Onde a gente menos pensa que Deus está, Ele está dirigindo, Ele está guiando todas as coisas para a glória do nome dEle. O texto fala que Agar saiu errante pelo deserto, ou seja, sem direção. A água acabou e ela pensou consigo: meu filho vai morrer, e eu não quero ver ele morrer. O texto fala que ela colocou ele debaixo de um dos arbustos ali naquele deserto e foi se sentar cerca de 300 metros, porque ela não queria ver o filho morrer. Ela pensou: ele vai morrer, eu não sou covarde para deixar ele aqui e subir, mas eu também não tenho coragem de ficar perto dele, porque ele vai morrer de sede. Em parte eu entendo ela. Você já viu quando você está atravessando um problema e você pensa assim:
vontade é sair correndo, deixar esse problema para trás e só voltar depois que esse negócio estiver solucionado. Talvez Agar estivesse pensando algo assim. O fato é que ela estava sendo incrédula e covarde. Ela estava sendo incrédula, por quê? Deus já tinha falado lá no capítulo 16 que ia fazer daquele filho dela uma grande nação. Então ela não tinha o direito de dizer que o filho dela ia morrer. Ela não tinha o direito de duvidar da promessa que Deus tinha feito. E a mesma coisa vale para a sua vida, você recebe? Se Deus te fez alguma promessa, não interessa as circunstâncias, não interessa se ao invés do trem melhorar, o trem piorou, não interessa se tem muita gente dizendo que não vai dar certo, não interessa, se tudo está dizendo e está correndo no sentido contrário ao cumprimento da promessa. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele vela pela sua palavra para cumprir. Passarão os céus e a terra, mas a sua palavra não passará. Se Deus te prometeu que vai fazer, que vai dar, que vai operar, continua crendo que Ele vai fazer para a glória do nome dEle. Oh, graças a Deus. Só que ela era incrédula, abriu o bocão, começou a chorar. Começou a ficar ali, lamentando. Deixou a responsabilidade, porque quando ela coloca o menino debaixo de um arbusto e vai se sentar longe dele, porque ela está achando que ele vai morrer, ela deixou a responsabilidade. E tem uma coisa, irmão, problema e responsabilidade a gente não abandona. A vontade é abandonar, mas não resolve. Você vai ter que voltar uma hora e o problema vai estar lá. Eu não sei se eu estou falando com alguém aqui que abandonou uma responsabilidade, mas se tem, Deus me trouxe aqui para te dizer, não vai resolver nada. Volta lá, toma a responsabilidade que é sua, não seja covarde. Volta e toma a tua responsabilidade pela mão, porque a partir disso que Deus vai te dar vitória. Deus não tem negócio com covarde. E eu costumo dizer, irmão, que hoje em dia a gente ouve muito crente dizendo assim, eu fico observando uma coisa, tem muito crente dizendo assim, que vontade de ir para a glória, mas a pessoa não fala isso porque está querendo ir para a glória, ele fala isso porque está passando por luta. Quando as coisas vão mais ou menos, ninguém quer ir para a glória. Quando tem a situação vai um pouco igual ao que a pessoa quer, você não vem dizer que vai para a glória. Aí a prova vem, o negócio aperta, ele quer ir para a glória. Pergunta para o seu irmão do lado, você conhece alguém assim? E tem uma questão, céu não é covil para covardes. Céu é pódio de coroação para campeões da fé. Céu é lugar de gente valente, gente ousada, gente corajosa. Deus não tem negócio com covarde. Toma a responsabilidade que é sua e vai marchar, porque Deus é contigo para te dar vitória. Quando ela deixa o menino Ismael, quando ela abandona ele ali, ela deixa ele debaixo de um arbusto, o texto fala que ela começou a chorar, levantou a voz e começou a chorar. E se eu olho isso aqui, né, tem crente que pensa que só pelo fato de ele estar chorando, Deus tem que ouvir ele. Mas isso não é verdade. Esse choro de Agar aqui não era aquele choro na presença de Deus, era um choro de lamentação, era um choro de lamúria,
Era aquele choro que muitas pessoas têm quando elas falam assim, quando elas entram para um quarto escuro e começam a chorar. Antes deixa um recado, ó, se alguém me chamar, diga que eu não estou aqui não. E ela começa a chorar e vai chorando, e quando ela termina de chorar, ela está umas 10 vezes mais triste do que quando começou a chorar. Só para de chorar porque as lágrimas já secaram. Choro de incrédulo não traz resposta de Deus. Era esse o choro dela. Só que enquanto ela estava chorando lá, dizendo: o que veio acontecer comigo? Ismael do outro lado estava clamando a Deus. Por que ele estava clamando a Deus? Você esqueceu quem que era o pai dele? Quem que era o pai de Ismael? Abraão. E durante o tempo que ele andou com Abraão, ele aprendeu esse negócio de levantar altar. Ele viu alguma coisa desse negócio de clamar a Deus e Deus responder. E ele aprendeu aquilo. E agora, quando ele está diante dessa necessidade, ele levanta a voz a Deus e Deus responde para a glória do seu nome. Eu tiro disso aqui duas coisas. A primeira: os filhos estão de olho na espiritualidade dos seus pais. Eita, você recebe esse manto? Guarda isso. Os filhos estão de olho. Podem não falar nada, pode parecer que não percebem nada, mas estão de olho na sua espiritualidade, na sua vida de oração, nas experiências que você tem com Deus, nas respostas que você recebe. E quando no futuro eles precisarem, vão se espelhar no seu exemplo, vão clamar a Deus e vão receber resposta também para a glória do Senhor dos Exércitos. Vão se espelhar na sua espiritualidade para servir a Deus como você serve. Quem dá glória a si mesmo? E uma outra coisa que eu vejo é que Abraão influenciou positivamente Ismael. Durante o tempo que Ismael andou com Abraão, ele foi influenciado positivamente. Sabe o que eu aprendo com isso? Anda com gente que é bênção, que você vai ser bênção também, para a glória do nome de Jesus. Anda com fofoqueiro, que a tendência é você virar fofoqueiro igual eu. Anda com contendeiro, murmurador, anda com gente indisciplinada, falador de palavrão. A tendência é aquele negócio te influenciar e você vai, mais cedo ou mais tarde, você vai ficar igual ele. Mas glória a Deus que isso serve também para o lado positivo. Ande com crente canela de fogo, que esse fogo vai te pegar também. Anda com gente de oração, anda com crente da palavra, anda com crente cheio de Deus, que a unção passa. Parece que o negócio te influencia. É por isso que os judeus disseram acerca dos apóstolos, depois que Jesus tinha ido: vocês estão falando igual aquele homem. Sabe o que eu quero ministrar aqui? É que Deus vai colocar gente abençoada no seu caminho, para você andar com ele, andar com ela, e ele vai ser bênção de Deus na sua vida. Quem recebe da glória? Oh, graças a Deus. Enquanto a incrédula Agar estava chorando, Ismael estava clamando. Tem gente que perde tempo diante das situações adversas reclamando. E se ele investisse esse tempo para clamar, Deus já tinha rachado o céu e já tinha dado vitória há muito tempo. Aí no versículo 17 está escrito assim, olha o que está no versículo 17. Deus, porém, ouviu a voz do menino. Deus ouviu a voz de quem? Por que não ouviu de Agar? Ela também não levantou a voz, não chorou? Porque ela é incrédula. Ismael está clamando, ele levantou a voz aqui, mas ele está crendo no Deus de Abraão. E eu não sei se eu
estou falando com alguém aqui que está também diante de dificuldades. Aqui está o mapa da mina. Ergue a tua voz e vai clamar o Deus de Abraão, porque Ele tem resposta para mim e para a sua vida também. Ficar chorando e engano não resolveu nada até agora. Ficar reclamando da situação não resolve nada. Vai fazer prova do Deus que você serve. Vai buscar Ele espírito em verdade, porque Ele vai te dar vitória. Oh, graças a Deus. Deus ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus, esse anjo de Deus aqui não é um anjo qualquer. Isso aqui, na cristologia, é ensinado que é uma teofania, ou seja, isso aqui era Jesus antes de encarnar. Não era um anjo qualquer, era o próprio Deus. Chamou do céu Agar e lhe disse: que tens, Agar? Para que esse negócio aí? Que esse estremelique é esse? Que é isso? Tem motivo disso? E a gente vai ver que não tinha não, irmão. Tinha não, você vai ver. Aí ele diz assim para ela: olha, não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde ele está. Ergue-te e levanta o rapaz. Ela era incrédula, mas Deus não fala com o menino, Deus fala com ela, porque apesar de ser incrédula, ela era autoridade como mãe. E Deus não quebra a cadeia de autoridade. Deus não quebra a cadeia de autoridade, viu? Guarda isso para nunca mais esquecer. Tem crente que pensa que pelo fato do pai ser incrédulo, da mãe ser incrédula, dos avós, dos tios serem incrédulos, tem que tratar de qualquer forma, tem que deixar entrar no ouvido que fala e sair pelo outro, e está perdendo bênção de Deus, porque Deus não quebra a cadeia de autoridade. Se submeta, porque Deus vai te dar vitória. Oh, graças a Deus. Ergue-te, levanta o rapaz. O que significa isso? Levanta o rapaz. Vai lá pegar a responsabilidade que é sua. Deixa de ser covarde. Vai lá naquilo que você abandonou. Toma pela mão. Se você quer alguma solução nesse problema, nesse contexto difícil, essa solução vai começar através disso. Pega na mão a responsabilidade que é tua. Eita, você recebe isso, crente? Recebe. Pega pela mão, não abandona o problema não, pega ele pela mão. Coloca Jesus na frente, porque ele já está marchando e guerreando para te dar vitória. Toma a responsabilidade que é tua. Oh, glória a Deus. E aí o que acontece? Olha só. Que levanta o rapaz, segura pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Deus está repetindo uma promessa que ele fez, que ia fazer daquele moço um grande povo. E você sabia que esse povo existe até hoje? Sabe quem é esse povo? Os árabes. Os árabes são os descendentes. Graças a Deus, bendito seja Deus. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. Deixa eu te perguntar um negócio aqui. Deus fez pelo poder sobrenatural dele aparecer um poço de água ali? Fez? Deus levou ela para algum lugar, tirou do lugar onde estava e levou para um lugar onde tinha um poço? Deus só abriu os olhos dela para ver um poço que estava ali o tempo todo e ela não tinha percebido. Se Deus quisesse fazer aparecer o poço, ele fazia, viu, irmão? Não estou questionando isso. A questão é que o caso ali não era esse. Por falar nisso, deixa eu contar um negócio aqui. Experiência pessoal. Eu estava com uma dívida aí de R$2.600. Pode não ser aquela coisa de todo mundo,
assim, ter 2.600 livres para pagar uma dívida, hoje em dia é pedreiro, não é? É pedreira. E eu estava falando, meu Deus, eu tenho que pagar esse negócio. Misericórdia, vou pagar esse negócio. Mas nunca sobrava para pagar, irmão. E um dia eu fui consultar a conta. E eu já ouvi falar desse negócio de dinheiro aparecer em conta, de nome desaparecer do SPC, de Deus multiplicar o gás, multiplicar a gasolina em uma viagem missionária. Já ouvi falar muito disso, só que nunca tinha acontecido comigo. Dessa vez aconteceu. Eu fui consultar lá o extrato da conta, e para a glória do nome de Jesus, irmão, sabe quanto que tinha lá? R$3.600. Aqui para dificultar mesmo. Aí você me pergunta assim, de onde que veio esse negócio? Eu não sei, irmão. Até hoje eu estou matutando assim, de onde que veio. Aí um dia Deus falou, deixa de show, recebe pela fé e glorifica o meu nome. Glória a Deus. Só que nesse caso aqui não foi isso não. O poço já estava lá. Só que ela não tinha percebido. Sabe por que ela não percebeu? Porque a ansiedade e o estresse não deixava. Diga para o irmão do lado, segura esse manto, vaso. Deus vai abrir seus olhos para você perceber que tem muita coisa que já chegou, tem muito poço que já está aí. Você está pensando que tem que ir longe ainda, que vai ter que orar muito tempo, que vai ter que esperar muito tempo. E Deus está dizendo: o poço já está aí. Abra os olhos espirituais para perceber que eu já liberei a tua vitória. Quem recebe dá um brado de glória. Oh, graças a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. O poço já está lá. É necessário a gente tirar o estresse, a ansiedade, porque a ansiedade impede a gente de ouvir a voz de Deus. A ansiedade impede a gente de ter discernimento. A ansiedade faz até com que pessoas percam bênçãos que Deus tinha para a vida deles. Eu não sei se tem algum ansioso aqui, mas Deus está falando com você: descansa na minha palavra, espere em mim. Ficar sem comer, ficar sem dormir, na ansiedade não resolveu nada. Então experimenta descansar em mim e crer na minha palavra, porque a partir disso eu vou te dar a vitória. Oh, graças a Deus. Você recebe isso em nome de Jesus? Irmão, a última coisa que eu quero dizer aqui é que, através da fé dele, Ismael não salvou só ele não, ele salvou a mãe dele também. Se morresse de sede ali, não era só o moço que ia morrer, não, ia morrer ele e a mãe. Só que ele cria no Deus do pai dele, no Deus de Abraão, e a mãe era incrédula. Com a oração dele, ele salvou a ele mesmo e salvou a mãe dele também. Pegou o manto? A mãe era incrédula, mas pela fé e a oração dele, ele salvou a si e salvou a mãe dele também. Recebe, porque através da sua fé você não vai salvar só você. Através do seu clamor você vai salvar a si, vai salvar a sua família. Para a glória do Senhor dos exércitos. Tem gente lá que tem o coração duro, tem gente lá que não se converte, mas Deus está falando que não é para cessar o seu clamor. Não para de orar, não para de clamar, que vai ter coração duro ali que vai ser quebrado, vai ser tratado, vai ser amolecido. E não se assuste se ele ou se ela entrar aqui algum dia cheio do Espírito Santo, glorificando aquele que está sentado no trono. Quem recebe, glorifica
Porque tem gente que fala assim, e esse ali ninguém está querendo ele não. Outro dia eu ouvi alguém, que palavra amaldiçoada, falando, e esquece de fulano, nem o capeta está querendo ele. Engraçado que essas pessoas assim, mais difícil, são os que Deus salva e depois eles viram os mais abençoados, da glória do nome de Jesus. Viram os mais usados, mais abençoados, mais cheios do Espírito Santo. Parece que Deus faz isso para pirração o diabo, para pirração o cão. Onde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. Então não abra mão daquela ovelha negra, daquela pessoa lá na sua família que dá mais trabalho, tá? Continua orando por ele, continua cumprindo de oração, colocando na mão de Deus, porque Deus vai fazer uma grande obra e você vai dar o testemunho da vitória. Quem recebe isso em nome de Jesus? Se coloque de Deus, eu quero orar com você, amém? Quero orar com você em nome de Jesus. Eu creio no que foi ministrado aqui. Eu quero orar com você em nome do Senhor dos Exércitos. Perceba pelo seu lar, pela sua família, naquilo que Deus falou contigo através dessa palavra. Feche os seus olhos e fale com Deus. Altíssimo Deus, eterno Pai, no nome do Senhor Jesus, te bendizemos, te glorificamos pela tua palavra. Pai querido, Pai santo, Pai amado, aplica a tua palavra aos corações. Deus santo, Deus eterno, entra com a vitória, entra com a providência, entra com a libertação, com a transformação. Isso que essa pessoa está pedindo, está buscando da parte do Senhor. Quebra toda a cadeia no mundo espiritual, quebra toda a maldição, lança por terra tudo que não presta, tudo que não pertence a Deus. Vai quebrando, Jesus, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai desfazendo, vai anulando, vai repreendendo. Confirma a vitória, confirma o milagre, confirma a resposta, confirma a bênção do Senhor. Abadaraçaio, Itiacopoforrocia, Abadarabarraçarabandaia. Entra nos lares, entra nas famílias, entra com salvação, transformação, libertação. Quebra todo o grilhão de Satanás e dá vitória nesse lar, nessa casa, para a glória e honra do teu nome. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. As suas mãos, em nome de Jesus, recebendo a bênção da multiplicação, a bênção da provisão que descer. Grande Deus.